Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de aproveitar que os irmãos estão em pé, convidá-los a abrir comigo as vossas Bíblias no Salmo de número 24. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, gostaria de agradecer a Deus por essa honrosa oportunidade que Ele me concede, ao meu nobre pastor Vanderlei, amém? Eu digo que sempre as palavras dele, de recepção são tão calorosas que a gente fica até constrangido diante de uma recepção tão calorosa como essa, pastor. Muito obrigado, pelo carinho que o senhor tem tido para conosco, e os irmãos sabem que a gente tem um respeito, um carinho muito grande pelo pastor Vanderlei, pela sua família, amém? Também quero fazer extensiva esta saudação de gratidão a todos os companheiros, pastores, obreiros que estão à minha retaguarda, estendendo também para toda a igreja, amém, meus irmãos? Salmo de número 24, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Depois, se o tecladista quiser ficar ali fazendo um fundo musical na hora da pregação, pode ficar à vontade. Louvado seja Deus. Fica ali um tangedor ali, tá bom? Todos encontraram, irmãos? Quando nós estávamos chegando aqui, as irmãs estavam louvando, as irmãs do ciclo de oração, o louvor, Abra-se os portais, o Rei da Glória vem aí, por isso eu quero adorar, eu até anotei aqui, e declarar que Ele é Senhor. E aí Deus confirmou essa palavra no meu coração, amém? Salmo de número 24, louvado seja Deus, versículo 7, que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória, amém? Você concorda? Tome assento em nome de Jesus. Louva a Deus pela vida da minha esposa, que louvou o nome santo do Senhor. Fazer menção também do jovem Arthur, Deus seja louvado pela sua vida, amém? Esteve ali encerrando para nós ali o primeiro trimestre de 2024, não pude estar presente, mas fiquei sabendo que foi uma bênção. Deus seja louvado pela sua vida, Deus continue te usando poderosamente, amém? Meus irmãos, eu quero ser objetivo aqui na palavra, eu peço a sua atenção por alguns minutos. Estou me recuperando agora de uma irritação na garganta, acredito que dá para os irmãos perceber, então eu vou bem devagar, para que eu consiga terminar a mensagem e que os irmãos também possam compreender e entender a palavra do Senhor, amém? Vou fazer uma breve introdução, daqui a pouco nós vamos trazer aquilo que o Senhor tem direcionado nesta noite. Analisando os louvores, Deus tem falado conosco aqui neste lugar, e eu percebo que o desejo de Deus é de ser glorificado e adorado aqui nesta noite, amém? Quando nós observamos, nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros, dividido em Antigo e Novo Testamento, como é de conhecimento de todos os irmãos. No Antigo Testamento, 39 capítulos, 39 livros, melhor dizendo, e no Novo Testamento, 27. Quando nós vamos fazer um estudo mais aprofundado, nós vemos que no Antigo Testamento, a Bíblia ela tem cerca de 1189 capítulos, e no Novo Testamento ela vai ter cerca de 260 capítulos.
quando nós analisamos, dentro de todo o contexto bíblico, a Bíblia, ela tem cerca de 31.173 versículos. Por que eu estou falando isso? Porque dentre todos os 66 livros da Bíblia Sagrada, o livro dos Salmos, ele tem algumas peculiaridades, que é só do livro dos Salmos. Nós lemos aqui o Salmo de número 24. Quando nós observamos o livro dos Salmos, dentre essas peculiaridades que ele tem, o livro dos Salmos, ele é o maior livro de toda a Bíblia Sagrada, contendo 150 capítulos, como é de conhecimento dos irmãos. E nós vemos que tem cerca de 2.461 versículos. Então, ele é o maior livro da Bíblia Sagrada. Outra curiosidade do livro dos Salmos é que, quando nós observamos qual é o maior capítulo da Bíblia, vai estar inserido também no livro dos Salmos. Capítulo de número 119 de Salmos, ele contém cerca de 176 versículos, sendo então o maior capítulo da Bíblia Sagrada. Quando nós também observamos qual é o menor livro, o menor capítulo da Bíblia Sagrada, vai estar também inserido no livro dos Salmos, que é o Salmo de número 117, que tem apenas 2 versículos. São curiosidade do livro dos Salmos. Sabemos que os Salmos, eles são divididos ou catalogados em salmos de oração, salmo dos degraus, salmo de louvor e gratidão, salmos de sabedoria e também salmos messiânicos, como por exemplo é o caso do salmo de número 22, salmo de número 23 e o salmo de número 24. Esses 3 salmos são considerados salmos messiânicos. Os salmos, na verdade, eles fazem parte do inário de Israel. Salmos, ele não é lido como nós costumamos fazer, mas os salmos, eles são cantados em ocasiões específicas. O povo de Israel, eles salmodiam, eles cantam. E quando nós observamos dentre os salmos messiânicos, como eu mencionei aos irmãos, o salmo de número 22, ele é conhecido como o salmo da crucificação. O salmo de número 23, ele é conhecido como o salmo do bom pastor, ou do pastor que conduz as suas ovelhas, o seu rebanho. O salmo de número 24, ele é conhecido como o salmo do grande rei, ou salmo da coroa, o salmo do rei da glória. Por que isso é importante? Nós vemos aqui nos salmos messiânicos, como por exemplo no salmo de número 22, vai mostrar o Messias sofredor, o Messias que foi crucificado, palavras que o salmista vai usar aqui no salmo de número 22, como por exemplo no versículo 1 que ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Essas palavras foram repetidas por Jesus em Mateus capítulo 27, versículo 46, quando Jesus estava na cruz do Calvário, já para render o Espírito ao Pai. Ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Ainda no Salmo 22, nós vemos palavras do salmista, no versículo 7, que ele diz: que todos os que me veem zombam de mim, estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Nós vamos observar isso acontecendo em Mateus capítulo 27, versículo 39, ao versículo 43, quando Jesus estava na cruz,
e eles meneavam a cabeça e diziam: por que ele não desce da cruz e se salva? Então, são palavras que Davi mencionou, que Jesus lá na cruz, ele vai mencionar. São revelações messiânicas. O Salmo de número 23, nós vemos que é conhecido como o Salmo do Bom Pastor. O Salmo 23, através do seu sacrifício na cruz, ele agora resgata e conduz o seu rebanho junto às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Nós vemos que no capítulo 10, versículo 11 de João, o próprio Jesus ele vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele dá a sua vida pelas suas ovelhas ou pelo seu rebanho. Então o salmista também, ele está mencionando palavras de Jesus que seriam ditas lá na frente. E no Salmo 24 nós vemos agora, não mais um Cristo sofredor, como descreveu o profeta Isaías no capítulo 53. No Salmo 24 nós não vemos mais um Cristo que está pendurado no madeiro, mas no Salmo 24 nós vemos agora um Cristo vencedor. Nós vemos agora um Cristo que triunfou sobre a morte. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz: ao qual Deus ressuscitou, solta as amarras, as ânsias da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. No Salmo 24 já não é mais um Cristo cabisbaixo, não, mas é um Cristo glorioso, um Cristo que vem em glória, um Cristo que está sendo glorificado nesta noite. Só quem crê e glorifica este Cristo, levante a tua mão e exalta Ele nesta noite. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. A Bíblia diz que Ele tomou a chave do inferno e da morte. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 55, Paulo ele vai dar um brado dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Aí Paulo diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele venceu a cruz. Ele venceu a cruz. Quando nós observamos o Salmo de número 24, ou Salmos, alguns estudiosos dizem que Davi, ele escreve esse salmo quando ele foi buscar a Arca da Aliança para Jerusalém. Outra interpretação é que este salmo ele está se reportando na entrada triunfal de Jesus nos portões celestiais na glória. E quando nós observamos, a Bíblia diz que quando Davi ele assume o trono de Israel, a primeira coisa que Davi ele vai fazer, ele vai consultar os seus servos, anciões, e ele vai agora perguntar onde está a arca do Senhor. Porque quando nós observamos a arca do Senhor, a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, embora observemos algumas curiosidades sobre a arca da aliança, porque quando Saul ainda estava governando a nação de Israel, ou melhor dizendo, no tempo dos juízes, quando ele estava julgando a nação de Israel, a Bíblia diz no capítulo 4 de 1 Samuel,
porque o povo agora entra em guerra contra os filisteus. E eles saem em combate, em guerra. A Bíblia diz que naquele primeiro combate cai cerca de 4.000 homens de Israel. Ofni e Finéias, filho do sumo sacerdote Eli, eles então agora vão buscar a arca da aliança. E a Bíblia diz que eles pegam a arca da aliança. E eles, na concepção deles, nós perdemos o primeiro combate porque estávamos sem a arca. Mas a Bíblia diz que Deus não estava com eles, porque eles eram filhos de Belial. Eles estavam fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. E eles pegam a arca e levam para o arraial. Quando eles chegam no arraial, diz a Bíblia que eles dão um brado, um júbilo, de tal maneira que os filisteus ficam com medo. Mas a Bíblia diz que os filisteus pelejaram contra o povo de Israel. E eles venceram, e cai agora cerca de 30.000 homens. Dentre esses, os filhos de Eli, Ofni e Finéias. A Bíblia diz que quando um dos servos chega dando a notícia, você conhece a história. Eli estava sentado na cadeira. Ele cai e morre. A esposa de Finéias estava grávida. E ela então, ao receber a notícia dessa grande tragédia de que a arca do Senhor havia sido levada, ela então dá luz ao seu filho. E ela começa a se desfalecer. E as mulheres, as parteiras que ali estavam, tentando animá-la, dizendo: tenha ânimo, você gerou um filho varão, um homem. Mas diz a Bíblia que ela começa a desfalecer e ela diz: Icabode, Icabode, foi-se a glória de Israel. Perdemos a arca da aliança, perdemos a presença do Deus Todo-Poderoso. A arca da aliança tinha esta simbologia. Embora, quando nós vamos observar dentro do tabernáculo e todos os seus utensílios, quando Deus mandou Moisés no capítulo de número 25 de Êxodo, versículo 8, versículo 1 até o versículo 8, quando Deus então dá a revelação a Moisés no capítulo 24, quando ele sobe no monte Sinai, Moisés está ali durante 6 dias, a nuvem da glória de Deus cobre aquele monte. No 7º dia a Bíblia diz que Moisés ouve a voz de dentro da nuvem dizendo: Moisés, entra. Moisés então ele entra para dentro daquela nuvem. A Bíblia diz que ele fica cerca de 40 dias ali dentro, sendo alimentado pela presença do Senhor. Quando Moisés desce, a Bíblia diz que Deus então dá essa revelação. E Deus diz para Moisés convocar o povo para trazer uma oferta alçada para a construção do tabernáculo, porque Deus queria se manifestar no meio do seu povo. Aí no versículo 8 do capítulo 25 de Êxodo, Deus diz assim: e me farão um santuário e eu habitarei no meio de vós. Deus estava dizendo: Moisés, eu quero descer para estar no meio do meu povo. Eu quero estar junto com o meu povo. Então vocês vão construir esse tabernáculo. Todos nós conhecemos um pouquinho sobre o tabernáculo, que é dividido assim em 3 partes: pátio, lugar santo e lugar santíssimo, também conhecido como Santo dos Santos. Deus manda construir os utensílios do tabernáculo. Do lado no pátio tinha um altar do holocausto e também a pia de bronze. No lugar santo tinha a mesa da propiciação e também tinha um candelabro que ficava de frente para a mesa, ou também conhecido como castiçal de ouro. Se aproximando para o lugar santíssimo, na divisão das cortinas que dividia os compartimentos, tinha um altar de incenso. E lá no lugar santo dos santos tinha uma única peça, que era a arca da aliança.
Podemos colocar como duas, porque a tampa ela não era fixada, a tampa ela saía de cima da arca. Até porque dentro da arca tinha 3 elementos: a vara de Arão que floresceu, o pote de maná e as tábuas da lei. Então a tampa era móvel, e a tampa ela não foi confeccionada da mesma forma que a arca foi confeccionada. Quando Deus deu a ordem para confeccionar a arca, ela foi confeccionada com a madeira de cetim, algumas traduções diz madeira de acácia. E nós sabemos que essa madeira de acácia, ela era madeira que era cheia de nós. Carpinteiro algum gostava de trabalhar com essa madeira, porque ela tinha muitos nós. E aí então a ordem de Deus foi: prepara a arca e revista ela por dentro e também por fora de ouro. Então, logo eu entendo que a arca, nesse ponto, ela não está simbolizando a presença de Deus, mas a arca ela aponta para mim e para você. A natureza humana, que é cheia de defeito, mas o que cobre o nosso defeito é o ouro, é a presença do Espírito Santo de Deus. A ordem de Deus foi essa: cubra ela primeiro por dentro, depois que ela estiver coberta toda por dentro de ouro, aí você vai cobrir ela por fora. Pastor, por que não pode cobrir por fora primeiro, para depois cobrir por dentro? Você já sabe, porque a intenção do Espírito Santo não é trabalhar de fora para dentro, mas é trabalhar de dentro para fora. Quando está dizendo para cobrir primeiro por dentro, está falando da ação do Espírito de Deus, está falando do fruto, porque a primeira coisa que o Espírito Santo quer gerar em mim e em você não são os dons espirituais. A primeira coisa que Ele quer gerar em mim e você são os frutos dignos de arrependimento, os frutos do Espírito, porque os dons não promovem a salvação, mas os frutos sim, os frutos, aqueles que têm os frutos do Espírito, esses sim receberá a salvação. Então, a arca em si, um caixote de madeira coberta de ouro por dentro e por fora. Agora, a tampa da arca é diferente, porque na tampa da arca, ou a tampa da arca, ela era feita de ouro puro batido. Deus deu a ordem para que construísse a tampa da arca com seus varais, e ela era feita toda de ouro, não tinha madeira na tampa da arca. Em cima da tampa da arca também tinha 2 querubins, com as asas estendidas um para o outro, um de frente para o outro, mas eles não olhavam para eles, eles olhavam para baixo, para a tampa da arca, feito da mesma peça da tampa. E a Bíblia diz que a glória de Deus, ela se manifestava entre os querubins. A glória de Deus não se manifestava dentro da arca, mas ela se manifestava em cima da tampa, chamada de tampa do propiciatório. E quando nós observamos essa tampa do propiciatório, ele aponta para Jesus. Ele entrava no lugar santíssimo,
uma vez ao ano para levar em prol da nação, em prol do povo. Era no propiciatório que a presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso, encontrava-se com um homem pecador, por intermédio do sangue, porque o sumo sacerdote, ele não poderia entrar se não tivesse sangue para o sacrifício. E eu amo a palavra de Deus, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, ele diz: tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isto é, pelo véu, pela sua própria carne, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Aí ele diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o nosso corpo lavado com a água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. A presença de Deus se manifestava em cima da tampa da arca. Como eu disse, a glória de Deus se manifesta em Cristo, e a glória de Cristo se revela na igreja. No capítulo 40 de Êxodo, chega o grande dia da inauguração. Há uma grande expectativa, a mobília tudo preparado. Deus dá ordem para que o tabernáculo fosse levantado. Eles levantam o tabernáculo, e no capítulo 40, agora a Bíblia diz que Deus, agora a nuvem da glória de Deus, versículo de número 34. No dia da grande inauguração, a nuvem da glória de Deus cobre todo o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu aquela casa. Diz a Bíblia que Moisés, ele não podia entrar, e quem estava fora, ou seja, quem estava dentro não podia sair também, por causa da glória de Deus, por causa da manifestação da glória de Deus. Enquanto a nuvem estava repousada sobre o tabernáculo, eles não podiam se movimentar. E diz a Bíblia que eles só se movimentavam quando a nuvem se levantava. Quando a nuvem se levantava e começava a se mover, aí a Bíblia diz que o povo também começava a se mover de acordo com o movimento da nuvem. Isso é muito interessante, porque enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, eles não se movimentavam, mas eles estavam sendo cheios da presença de Deus, porque Deus, ele enchia o seu povo, para que o povo pudesse suportar, para que o povo pudesse caminhar, passando pelo processo, pelo deserto, mas a presença de Deus estaria com eles. Então Deus encheu o seu povo. Depois que Deus encheu o seu povo, aí Deus dizia assim: agora é hora de caminhar mais um pouco. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite, porque o Espírito de Deus me impulsiona a dizer isto. Talvez entrou alguém aqui nesta noite que não está conseguindo caminhar mais. Hoje a nuvem da glória de Deus vai te encher, vai te envolver, e Deus vai te dar força, e você vai caminhar um pouco mais. A nuvem enchia o povo da glória de Deus, e eles levantavam acampamento e caminhavam. Eles não caminhavam de forma aleatória, não, sem direção. Se alguém perguntasse agora, para onde é que nós vamos? Eles falavam assim: vamos esperar. É a nuvem da glória de Deus que vai dar o direcionamento. Para onde a nuvem for, eu vou. Se a nuvem for para a direita, eu vou para a direita. Se a nuvem for para a esquerda, eu vou para a esquerda. O meu negócio é seguir a nuvem. Eu quero seguir a nuvem. Eu quero seguir a presença do Espírito de Deus. E quando nós observamos aqui que quando, voltando rapidamente, que o tempo já foi, voltando ao contexto da arca,
lá em 1 Samuel, quando a arca ela é levada pelos filisteus, diz a Bíblia que a arca fica cerca de 70 ou de 7 meses junto às terras dos filisteus. Eles levam a arca, e a Bíblia diz que Deus então começa a ferir aquele povo. Eles levam a arca de Ebenezer até Asdod. Quando chegam em Asdod, eles colocam a arca dentro do templo de Dagom, que era uma divindade adorada pelos filisteus. E a Bíblia diz que eles então vão festejar. Quando eles chegam no dia seguinte, Dagom está caído, com a cara no chão, prostrado diante da arca do Senhor. Eles levantam Dagom e dizem: alguém deve ter entrado aqui, derrubado Dagom. E eles voltam a festejar. Quando chega no outro dia, Dagom está novamente caído diante da arca. Só que agora sua cabeça está decepada, as suas mãos estão cortadas. E eles então ficam temerosos, e Deus começa a ferir aquele povo. A Bíblia diz que eles então se apressam em tirar a arca da aliança daquele local. E a arca então vai para Gate. De Gate ela vai para Ecrom. E aonde a arca ia passando, diz a Bíblia, que Deus ia ferindo o povo. Quando nós vemos no capítulo 5 de 1 Samuel, versículo 6, diz: porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorróidas. E diz a Bíblia que o clamor deles era tão grande que chegava até os céus. Olha que coisa terrível, irmãos. A presença de Deus na terra dos inimigos começou a feri-los. E eles se apressaram agora então para poder tirar a arca de lá. Eles, diz a Bíblia, que eles então pegam um carro de boi de uma vaca, e eles colocam a arca em cima deste carro de boi. Era uma vaca que estava amamentando, e eles disseram: vamos colocar nesta vaca, porque se esse negócio é coisa de Deus mesmo, essa vaca, ela vai, porque uma vaca quando está amamentando, ela não deixa o seu filhote por coisa alguma. Mas se elas forem é porque elas é coisa de Deus, é a mão de Deus. E eles fazem isso, colocam a arca no carro, colocam nas vacas, e as vacas vão sentido a Bet-Semes. E quando as vacas estão indo, elas chegam já ali, já nas terras de Israel. Aí a Bíblia diz que os homens dali, eles pegam aquela vaca, eles pegam aquele carro de boi, faz um altar, e eles sacrificam aquela vaca, e a arca está ali. Eles ficam alegres, mas diz a Bíblia que eles abrem a arca. Quando eles abrem a arca, Deus fere aqueles homens também. E agora a arca não pode ir, então a arca vai ficar na casa de um homem chamado Obed-Edom. Todo mundo conhece o texto. Ou melhor, na casa de Abinadab. E a arca fica na casa de Abinadab cerca de 20 anos. É nesse contexto que alguns entendem que Davi vai compor este salmo. Mas antes dele compor este salmo 24, Davi, ele vai chegar diante dos seus servos e ele vai perguntar: onde é que está a arca do Senhor? Aí vão dizer para Davi: a arca está na casa de Abinadab. Davi, então, ele pergunta como a arca chegou lá, e contam uma história para Davi. Davi, então, prepara um carro de boi, e Davi vai buscar a arca, alegre, pastor Vanderlei. Ele vai buscar a presença de Deus. Davi vai com a sua comitiva, alegre, cantando, salmodiando. Nós vamos trazer a presença, nós vamos trazer a arca. Quando Davi chega na casa de Abinadab, eles montam a comitiva, colocam a arca em cima dos carros de boi. Aí diz a Bíblia que eles agora começam a ir cantando e adorando, e eles alegres. Quando de repente
os bois tropeçam. Quando os bois tropeçam, diz a Bíblia que Uzá coloca a mão na arca, porque a arca pendeu para cair. Aí quando ele toca na arca, Deus mata ele. Davi fica preocupado, e toda a comitiva, todos que ali estavam. Ai, Davi, opa, alguma coisa está de errado aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Nós estamos trazendo a arca, nós estamos trazendo a presença, mas Deus matou Uzá. O que está acontecendo? E o temor deles foi tão grande que eles não puderam dar continuidade. A Bíblia diz então que a arca, ela vai ficar na casa de Obed-edom. E diz a Bíblia que ela fica ali durante 3 meses. Davi, durante esse período, está no palácio, e ele está se perguntando: como virá a minha arca do Senhor? Como é que eu posso buscar a presença do Senhor? E a Bíblia diz que Davi então, ele consulta o sacerdote, ele consulta os anciões, e eles vão agora, e eles vão da forma correta, porque Davi não vai mais com um carro de bois. Davi leva os sacerdotes, os levitas, que eram escolhidos por Deus, da tribo de Levi, para carregar a arca da aliança. E quando eles chegam lá, a Bíblia diz que Deus havia abençoado a casa daquele homem. Durante 3 meses que a arca ficou lá, Deus o abençoou de uma forma tremenda, que a notícia chegou no palácio. Davi então vai buscar a presença, ele vai buscar a arca. Só que desta vez, ele não leva carro de bois, porque Davi entendeu que a presença de Deus não se carregava em carro de bois, mas a presença de Deus tinha que ser carregada nos ombros dos levitas e dos sacerdotes. Era sobre os ombros. Por quê? Porque nós precisamos sentir o peso da presença de Deus, irmão. A presença de Deus não é brincadeira. Tem muitas pessoas que brincam com a presença de Deus, mas a presença de Deus é coisa séria. Davi, ele foi buscar, e agora eles tinham que dar 6 passos, e no 7º passo eles tinham que fazer um sacrifício a cada 7 passos. Porque para buscar a presença de Deus também tem que ter sacrifício. Tem gente que quer a presença de Deus, mas não quer sacrificar a carne, não quer abrir mão das coisas que estão atrapalhando de você buscar a presença de Deus. Deus, ele quer te envolver, mas ele manda eu te dizer nesta noite: é necessário ter sacrifício para que a presença dele possa te envolver aqui neste lugar. Davi, ele vai buscar a arca. Quando Davi está retornando para Jerusalém, há uma grande expectativa, porque da primeira vez que ele foi frustrado. Então o povo que ficou em Jerusalém criou uma grande expectativa agora. Será que vai dar certo? Será que Davi vai conseguir trazer a arca? Será que a presença de Deus vai voltar para o meio do seu povo? Tinha alguns que estavam ansiosos, e eu gosto disso, porque Deus, ele conhece o coração da tua igreja. Ele sabe quando nós entramos na casa dele com o nosso coração ansioso para sentir a sua presença. Ele sabe quando a gente sai de casa, não por vir, pastor, apenas por vir. Eu vou lá porque senão o pastor vai chamar. Não, eu vou lá porque eu quero sentir algo diferente hoje. Eu vou lá porque eu quero prestar um culto de adoração. Eu quero oferecer a Deus um verdadeiro culto, meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Deus sabe quando há esse desejo, porque Ele sabe que sem a presença dEle você não consegue viver. Porque Paulo diz que através dEle nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem a presença dEle nós não conseguimos viver, irmãos. Então, eu gosto quando fala que o povo estava ansioso. O próprio Davi,
para receber a presença. Porque quando nós olhamos em Êxodo capítulo 33, versículo 18, Moisés, ele diz assim: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Senhor, eu rogo, eu suplico que o Senhor me mostre. Quando tem um coração aquebrantado e contrito pela presença de Deus, é como diz o salmista: assim como a coça anseia pelas correntes das águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O profeta Isaías também diz, Deus fala através de Isaías assim: porque eu derramarei água sobre os sedentos, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Será que tem alguém aqui que está sedento por essa presença? Eu já vou finalizar. Quando ele volta, a expectativa: será que Davi vai trazer a arca? Será que a presença vai voltar? E quando eu falo da presença voltar, me vem um texto de Ezequiel capítulo 8, capítulo 9 e 10. Quando a presença de Deus, pastor Vanderlei, ela se afasta do templo, e Deus leva o profeta para contemplar. Deus pega Ezequiel, ele diz assim: Deus me pegou, a mão do Senhor me pegou pelos cabelos da minha cabeça e me levou e me colocou no templo, na porta do templo. E quando eu estava no templo, eu comecei a contemplar que a glória de Deus saía da tampa do propiciatório, ela ia para as colunas do templo, depois ia para os umbrais das portas, depois ela voltava. Era como se a glória não quisesse ir embora, a glória não queria sair, porque Deus, Ele não deseja sair, Ele não deseja retirar a sua presença, mas existe algo que impede da presença dele permanecer. É por isso que tem trabalhado o Espírito Santo, porque uma vez que Deus enche alguém da sua presença, do teu Espírito, esta pessoa recebe o selo do Espírito Santo, e o Espírito Santo está ali direcionando, dando sabedoria, intercedendo. Mas quando esta pessoa começa a fazer aquilo que desagrada a Deus, o Espírito Santo ele vai se afastando, ele vai dando um toque, falando, mas por causa da situação ele não consegue permanecer, porque Isaías 59:2 diz: aos vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre mim e ti. Eu quero permanecer, mas o pecado causa essa separação. Foi por isso que Jesus morreu naquela cruz, e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e ele bradou dizendo: tetelestai, tetelestai, está pago, eu paguei o preço pelos vossos pecados, agora você tem direito de desfrutar desta presença novamente, porque você novamente está justificado com crer, ou seja, com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Davi fica alegre, porque ele está trazendo a presença. Só que quando ele está se aproximando de Jerusalém, dos portões celestiais, antes dele chegar, diz o texto que Davi, ele tira a sua veste real, ele tira a sua coroa, ele usa um éfode, ele usa uma túnica, uma veste sacerdotal. Davi se mistura entre os sacerdotes e os levitas, e Davi vai gritando: levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Davi vai gritando no meio do povo, no meio do sacerdote, ele vai gritando. A arca da aliança estava na frente, junto com o sacerdote. Era costume de guerra aí dos reis, quando eles saíam em batalha, quem voltava montado num cavalo bonito era o rei. Ele vinha com as suas vestes reais, ele vinha com a sua coroa, ele vinha na frente recebendo toda a glória era do rei, embora o rei muitas das vezes não pegava nem na espada. Os servos lutavam lá, mas quem vinha sendo glorificado ali era o rei.
E ele vinha com aquela coroa, ele vinha com aquela veste real. Só que as pessoas olham, não vê nenhum cavalo, olham e não vê nenhum rei. Ele só ouve o coro dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. Urabaxando, oremanarabaxando, Arábia. E entrará o Rei da Glória. Aí as pessoas não veem o rei e dizem assim: quem é este Rei da Glória? Aí Davi diz: é o Senhor poderoso. Orabacando, oremanarabaxando, Arábia. É o Senhor poderoso na guerra. Oh, eu sinto a presença desse Deus aqui. Eu sinto a glória deste Deus aqui, pastor Vanderlei. Oramando, oremanarabaxando, Arábia. Oh, aleluias. Meu pastor, eu quero finalizar aqui, se o senhor me permite. Eu queria que as irmãs cantassem aquele louvor, porque Deus colocou no meu coração para elas cantar o louvor. As irmãs podem cantar o mesmo louvor. A igreja vai se colocar de pé, por favor, meus irmãos. E nós vamos adorar o Rei da Glória nesta noite. Eu vou fechar a Bíblia. Ele está aqui. O Rei da Glória está aqui no nosso meio. E quando a presença dele está no ambiente, é notório, pastor. Não tem como. A presença dele é perceptível. Ele quer te encher nesta noite. As irmãs vão louvar, pode louvar, dá lugar. Enquanto as irmãs estão louvando, meus irmãos, se tiver alguém para Jesus nesta noite, você vai sair do teu lugar, vai vir aqui à frente agora. Oh, aleluias. Quem sabe adora.